Mas agora a gente vai falar de um assunto, já que a gente veio da nossa culinária com essa receita deliciosa, e a gente fez a guacamole, que eu acho que é um dos alimentos também, quando a gente tempera bem, que nem foi na culinária, ele traz aí esse bom humor, essa sensação de saciedade, porque sim, o nosso humor está diretamente ligado à comida. Mas por que que tudo isso acontece, né? Como essa orquestra funciona? Então convidamos a nutricionista Tainara Gotardi, bem-vinda. Obrigada, Tudo bem? Carol, Prazer em recebê-la. Prazer. Pra gente falar sobre esse assunto, porque afinal comer todo mundo gosta. Mas a gente sempre fica naquela questão, né? Vamos começar uma dieta, por exemplo, uma reeducação alimentar e até uma restrição alimentar para uma perda de peso. É assim que eu queria começar nosso papo. E aí muitas vezes a gente restringe alimentos que são aqueles que dão o bom humor, que deixam a gente muito feliz porque eles são muito gostosos. Aí quando a gente retira da alimentação e restringe, vem mau humor, parece até uma abstinência de alguns nutrientes, né, Tainara? Uma irritabilidade. Conta pra gente como é que essa orquestra funciona, por que isso acontece. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Então, o primeiro ponto que é interessante comentar é a importância dos neurotransmissores. Então, no nosso cérebro, nós temos neurônios que é como se fossem pessoas que se comunicam entre si. Tá. Os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos do nosso cérebro. Tá. Então, um neurônio vai se comunicar com o outro e esse outro neurônio ele vai ler essa mensagem e enviar um sinal para o corpo. E essa mensagem pode ser, por exemplo, uma contração muscular ou pode ser uma sensação, uma tristeza, um bem-estar. E aí nós temos alguns neurotransmissores que são importantes para o humor e os dois principais são a serotonina e a dopamina. Tá. E aí é onde entra a alimentação nisso. Para nós fabricarmos esses neurotransmissores, os precursores, nós precisamos de vitaminas. Principalmente o complexo B, é muito importante, o triptofano e a tirosina. E se falta isso na nossa alimentação, pensa que é como se nós não tivéssemos a matéria-prima desses neurotransmissores. Entendi. E aí acaba tendo menos sensação de bem-estar, um mau humor, a irritabilidade. Com certeza você já viu alguém que começou a fazer uma dieta e ficou mal-humorado, né? Com certeza. E aí a gente tem a sensação, muitas vezes, que falta X alimento. Aquele vai, sei lá, quem é louco por pão. Aí corta um pão, por exemplo. E aí passa o resto do dia, sei lá, vou dar o exemplo da minha diretora, hein, Gláucia? Se cortar o chocolate da Gláucia, acabou a vida, né, Gláucia? Aí o negócio desanda, você entendeu? Aí vai ter mau humor, né, Lê? Aí vocês que vão ficar aguentando lá na produção mal-humorado. Mas explica pra gente essa questão dos nutrientes e de alguns alimentos até específicos que parece que a gente tem um vício. Era aí que eu queria chegar. E quando a gente precisa retirar, dá a sensação de tristeza. Sim. Temos os dois, podemos pegar em dois perfis. Tá. Nós temos todas as principais vitaminas que vão atuar na fabricação desses neurotransmissores. Tá. E também tem aqueles alimentos que pode ser que você tenha um vício, que a Carol tem um vício, então por consumir há muito tempo, que é como se gerasse aquela abstinência, dependência. Sim, Por sim. exemplo, o chocolate, a cafeína. O Tá. nosso cérebro se acostuma com o prazer momentâneo que esse alimento proporciona. Sim, sim. Então, que vira um comportamento, um ciclo. Então, nós temos esses dois perfis de alimentos. Eu trouxe mais os alimentos que são relacionados com se a deficiência deles no seu organismo, dos nutrientes que eles têm, vão causar um mau humor. Por isso, é importante incluir eles na alimentação. Entendi. Mais associados à questão das vitaminas, como você colocou, para esses neurotransmissores, então, funcionarem, agirem, serem liberados. Exato. Vamos começar por esse grupo, então? Vamos começar. Eu trouxe a couve aqui nesse grupo porque ela tem muito ácido fólico. Então, o ácido fólico, com certeza, você já ouviu falar, o público já ouviu falar, que é muito importante também durante a gestação. Sim, sim. Importantíssimo. E nós encontramos o ácido fólico principalmente na couve, no espinafre, no brócolis. E ele é importante na atuação, na formação desse neurotransmissor. Tá. Então, já é um alimento, um grupo para nós termos na rotina. A batata doce, ela contém a vitamina B6. Então, tanto a serotonina quanto a dopamina, elas vão precisar dessa vitamina B6 na hora de fabricar o neurotransmissor. Entendi. Então, eu trouxe ela, mas nós também encontramos a vitamina B6 no grão de bico, na batata doce, no frango, na carne, até na banana. Então, viu como são coisas simples? Simples. De termos em casa e Mas pra por isso incluir que na grão de rotina. bico, então, é tão gostoso, assim, né? Que a gente fica tão alegre, o hummus mesmo, a pasta, né? É leve, né? E a gente come e realmente dá uma sensação de bom humor. Sim. Então é por causa disso. Aqui, quando a gente está falando de carboidratos, por exemplo, você sugere que a batata doce pode ser a fonte do carboidrato do dia, vai trazer mais benefícios do que outras fontes?
É uma ótima opção, pensando em questão de humor, de cognição, de memória, é ótimo porque além de ser uma fonte de carboidrato para dar energia, também tem esse outro benefício. E eu prezo muito por quanto mais limpo for esse carboidrato, melhor. Então, ao invés de um carboidrato industrializado, processado, a batata doce, a batata inglesa, raízes, mandioca, o milho, são ótimas opções. Abóbora, excelente. Também pode entrar nesse... Abóbora cabotiá, ótima opção. Nossa, uma delícia também, né? Eu fico de bom humor depois que eu como abóbora. Eu também gosto. Eu falei do abacate, o abacate também entra nesse grupo, né? O abacate também entra. O magnésio é muito importante para o nosso humor. O magnésio, ele é um regulador. Então, até hoje em dia, está muito em alta suplementação de magnésio para melhora do sono, porque ele atua no relaxamento, tanto no relaxamento cerebral quanto no relaxamento muscular. E o abacate, ele contém magnésio. Então, é uma ótima opção pensando nisso também. Tá legal, muito bom. Vamos falar desse grupo aqui também, importante. Ah, tem mais esses dois? Quer falar da cebola e do alho? Desculpa, vamos falar da cebola e do alho, desculpa. É porque a cebola e o alho é muito interessante que não tem relação direta com neurotransmissores, mas indiretamente tem toda a relação. Porque eles são alimentos prebióticos. Então, são alimentos para as nossas bactérias boas que nós temos no intestino. E o nosso intestino, ele está totalmente ligado com o nosso humor. E nós temos uma comunicação intestino-cérebro, eles se comunicam diretamente. Tanto que os neurotransmissores que nós comentamos, a serotonina, a dopamina, elas são fabricadas pelo nosso cérebro, mas boa parte também é pelo nosso intestino. Então, nós já temos isso. Mas se nós não tivermos uma microbiota saudável, então se tivermos muitas bactérias ruins e poucas boas, nós temos bilhões de bactérias, mas se essa proporção não for saudável, nós não vamos conseguir mandar esses neurotransmissores do intestino para o cérebro. Então, aí acabamos afetando toda essa parte de bom humor, bem-estar, felicidade. E a duplinha, então, para usar como tempero, é excelente pensando nisso. Eles são pré-bióticos. Perfeito. Eles são os alimentos dos probióticos, certo? Alimento das bactérias boas, bactérias dos probióticos, isso mesmo. Então cebola e alho tem que estar no nosso... Mas eu acho que no nosso dia a dia, né, a gente consegue incluir muito facilmente. Bem, né? Estamos levando tudo para o bom humor, né, nesse momento, contando alguns alimentos, nutrientes que podem melhorar a questão dos nossos neurotransmissores e que vão sim fazer diferença nesse aspecto, né? Isso mesmo. Vamos para o próximo grupo, então, que a gente contou deste. Vamos falar um pouquinho de proteína, que você trouxe proteína e proteína de origem animal, de origem vegetal também, né? Isso mesmo. O feijão, Carol, ele contém a tirosina, que é um dos precursores também da dopamina, que é um dos neurotransmissores que nós precisamos que ele esteja no nosso organismo. Então, eu trouxe ele por ser uma fonte da tirosina. Ele também contém o ferro e o zinco. Ferro e zinco, eles não têm uma relação tão direta com os neurotransmissores, mas eles são muito importantes para a nossa imunidade. E uma imunidade baixa tem toda a relação com o mau humor também. É verdade. Então, se você está com uma baixa imunidade, já vai ter mais um cansaço, uma fadiga, acaba influenciando. Olha que legal. É por isso que o arroz e feijão, então, é o clássico que todo mundo gosta. Um caldinho de feijão também dá bom humor. Aquela frase, arroz e feijão para ficar forte. É isso, para ficar com bom humor, gente. Então é por isso que é tão gostoso. E proteínas de origem animal também, como um todo. Isso, eu trouxe o atum também pensando muito no ômega 3. O ômega 3 tem muita relação com transtornos de humor, com memória, cognição e também com a melhora do humor. Então, temos até suplementação de ômega 3, que é bem interessante por conta disso. O atum é uma das fontes de ômega 3, também encontramos na sardinha, no salmão, na chia, na linhaça. Então, trouxe uma opção que conseguimos agregar. O ômega 3 não é somente o suficiente que nós precisamos pela alimentação, precisa da suplementação em conjunto, mas é uma forma de incluir na rotina também. Verdade. E os ovos? Gente, o ovo entra em todas as nossas pautas, né? O ovo nunca sai de fora porque ele é muito completo. Ele é um alimento mais completo que nós temos. Eu coloquei ele pensando no triptofano. Então, na hora do nosso organismo formar a serotonina, ele precisa converter o triptofano. Então, se nós não tivermos fonte de triptofano na nossa alimentação, não vamos conseguir ter o suficiente de serotonina para termos o bem-estar. Então, é uma opção muito prática, fácil de incluir na rotina. Verdade. E todo mundo consegue onde estiver. É verdade. E ele na casquinha, né, cozido, ele dura até, sei lá, 8 horas fora da geladeira, né? Você pode levar. Prático para levar também, né? Então, continue com os ovinhos. Omelete, muito bem-vinda também, né? É ótimo. Dá para montar um omelete aqui com a cebola, com a couve, olha só. Já dá para montar as combinações. Coloca a couve. Até o atum dá para colocar junto misturado, fica mais gostoso, mais nutritivo. Fechou, alimento aqui, ó. Já chegamos no prato completo. A omelete com tudo isso que a gente tem aqui. E tem perguntinha do público já, antes de ir pro próximo grupo, na tela, quem escreveu pra gente.
Obrigada, Ana. Beijo pra você. É comum ficar de mau humor quando tá fazendo dieta? Se ela não for minha paciente, tem que vir minha paciente. Mas, sim, é comum quando nós fizemos uma restrição muito grande. Então, porque uma restrição muito grande é como se você desse menos do que o mínimo que o seu corpo precisa para gerar energia. Então, acaba sendo muito baixo. Eu gosto de trabalhar sempre com emagrecimento, precisa de um déficit calórico, mas fornecer o mínimo que o seu organismo precisa por dia. E não abaixo do mínimo. Assim, o seu organismo ele vai conseguir cumprir suas funções. Então, cognição, contração muscular, atividade física, você conseguir trabalhar, pensar, enfim, ter disposição sem que o corpo mande aqueles sinais de alerta. O mau humor, dor de cabeça, pressão baixa, tudo isso são sinais de alerta do nosso corpo que está sendo muito baixo esse déficit calórico. Então, não é, isso pode ser comum, mas não é normal e não é ideal. E você acha que a suplementação pode ser bem-vinda também, através, né, de cápsulas, enfim, as vitaminas suplementadas? É ótima a suplementação, porque nós conseguimos as vitaminas, por exemplo, do complexo B, que são essenciais para um bom humor. Nós conseguimos, por exemplo, o GABA, que ele é um suplemento que ajuda no relaxamento, também para uma pessoa que já é mais ansiosa. A maca peruana, ela também ajuda na questão dos neurotransmissores, porque ela contém tirosina, que vai participar da formação dos neurotransmissores. Então, a L-tianina também ajuda no relaxamento, que nós temos o tipo de pessoa que precisa de um plus e a pessoa que precisa acalmar, então, para ter um bom humor. Então, de acordo com o principal sintoma, nós conseguimos suplementar. Tá certo. Vamos para esse grupo. Perguntinha agora, Glaucia? Então, vamos para uma perguntinha, já já a gente volta para esse grupo aqui, ó, que estão perguntando aqui, ó. Da bananinha, é isso? Gustavo, querido, um beijo para você, obrigada. A banana pode ser uma boa opção para melhorar o humor e a disposição no dia a dia? A ela aqui, ó. Com certeza, Gustavo, inclusive eu trouxe ela aqui também pro programa, porque ela contém triptofano. Esse é o principal motivo que eu trouxe ela. Lembra que triptofano ele é importante na formação de serotonina, então por isso que ela é um dos nossos alimentos. Além de ser uma ótima fonte de carboidrato, e o carboidrato é o que nos fornece energia, então nós precisamos estar com bons níveis de glicose, de energia, para conseguirmos ter um bom humor também. Então tá aqui, bananinha, vamos aproveitar e já falar, então você trouxe moranguinho também. E se tiver mais alguma fruta que você acha bacana, né? O abacate a gente citou, porque estava na nossa culinária. E aí? O morango eu trouxe pensando no poder anti-inflamatório dele. Porque também um corpo inflamado, ele não vai ser um corpo que vai proporcionar um bom humor. Porque se nós estamos com muita inflamação no organismo, nós vamos ter mais níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Nós vamos ter uma desregulação das bactérias do nosso intestino, então mais bactérias ruins do que bactérias boas. O nosso corpo ele não vai conseguir usar todo o triptofano para converter em serotonina. Então o morango, todas as frutas vermelhas, elas contêm antocianinas, que são anti-inflamatórios. Então morango, cereja, blueberry, mirtilo. Então, são ótimas opções de incluir na rotina pensando nesse poder. Olha que legal. Aí a cúrcuma também já entraria nos anti-inflamatórios, o gengibre também entraria. E todas as frutas, folhas, legumes em geral já são anti-inflamatórios. Então, quanto mais comida de verdade, melhor. Tá certo. Tem mais perguntinha, Glaucia, antes do próximo grupo, que escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Simone, um beijo. Alguma sugestão de doce saudável? Adoro as meninas. Vamos lá, vamos ver se tem algum docinho saudável, alguma receita sua, né? Eu sempre priorizo, sempre que conseguimos matar a vontade de doce com a comida de verdade, melhor. Então, bolos saudáveis, por exemplo, bolo de banana com aveia. Então, temos opções sim. Em lojas de produtos naturais, nós conseguimos doces a granel, que são sem adições de açúcar. Então, que são opções interessantes para incluir na rotina. Mas, dependendo da pessoa, isso eu gosto de ajustar de maneira personalizada. Porque algumas pessoas, se elas comerem esse doce mais zero, elas não vão matar a vontade, vão acabar comendo muita quantidade, muitas calorias. E aí, vão lá e comem um doce normal depois. Entendi, não compensa. É melhor comer um pouquinho, matar a vontade, do que muitas vezes tirar o açúcar total e dar o rebote. Exatamente. Entendi. Então, se você é uma pessoa que funciona bem com receitas saudáveis, excelente, vai agregar na rotina. Mas se você está com muita vontade daquele doce, come, mata a vontade, depois volta para a rotina normal. Tá certo, boa dica. Vamos falar desse grupo aqui importante que você citou agora, a aveia, né? Pode estar aí também para dar muito bom humor. Isso, a aveia eu incluí pensando também que ela é um prebiótico que ajuda na questão do intestino. Então a aveia também é um alimento para as bactérias boas no nosso intestino. E lembre que nós precisamos de um intestino saudável para ter essa comunicação intestino-cérebro. Perfeito. E aí você trouxe chia também e um mix de castanhas aqui, né, de oleaginosas.
A chia é uma opção ótima, rica em ômega 3 também. E é muito fácil de incluir na rotina. Conseguimos incluir no omelete de manhã, nas folhas de legumes no almoço, em um iogurte natural à tarde. Então é uma opção excelente por isso. E as castanhas, a castanha do Pará é rica em zinco e magnésio, que são vitaminas importantíssimas para não deixarmos o nosso humor cair também. E zinco e magnésio nós encontramos em todas as castanhas e sementes, semente de abóbora, de gergelim, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes. Então é uma opção bem prática para incluir na rotina e fácil de levar também, né? Sim, maravilhoso pro lanchinho da tarde. E o mais legal, gente, tudo isso que a gente colocou aqui é comida de verdade, é acessível, é muito saudável e vai trazer bom humor. Perfeito. Não é? Mas vamos terminar com perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Temos um minutinho, tá? Vamos lá. Darkley, obrigada, querida. Eu sinto um relaxamento com o consumo de vinho tinto. Isso tem alguma relação com a dopamina e a serotonina? Olha, eu tô dentro desse depoimento dele aí. Então, o álcool, todas as bebidas alcoólicas, por conter o álcool, elas vão trazer essa questão do relaxamento, do prazer imediato. Então, e também todos os alimentos que nós temos esse vício, por exemplo, o chocolate, o vinho, enfim, o que te gera essa sensação de prazer, também vai liberar serotonina na hora, vai dar esse pico de serotonina. Então, é mais relacionado à serotonina, porque a serotonina que é o neurotransmissor do bem-estar. A dopamina é um neurotransmissor mais relacionado à ação, à motivação, então seria a serotonina. Só que não é de uma forma tão saudável. Tão saudável, de uma forma sabe. mais aquele prazer imediato. Então essas opções são mais a longo prazo. Isso aqui é a base, certo? Exato. É a base. Perguntaram do café, né, Glaucia? A gente tem 50 segundos. Qual que é a pergunta? Quer cantar pra mim? Uma pessoa, temos 50 segundos. Toma café sem açúcar e dá sono. Tem alguma relação? Nós temos sensibilizadores e metabolizadores rápidos e não rápidos de cafeína. Algumas pessoas vão sentir a disposição da cafeína na hora e outras lentamente. Pode ser isso, mas o sono não é o esperado. Vamos fazer uma pauta só sobre café com a Tá, porque é o assunto que eu acho que ela também domina. Eu quero falar sobre isso, com tem muitas coisas pra falar. Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela, que é o @Thay Gottardi. O Thay é com TH e o Gottardi com 2 T's. E no final, a gente marcou lá no nosso Instagram. Obrigada, viu?